boa tarde. Um levantamento realizado pela Folha de São Paulo mostra que nos últimos 20 anos, 3.557 municípios brasileiros, o que equivale a 64% do total de cidades existentes, não tiveram nenhuma prefeita eleita desde as eleições de 2000. Isso significa dizer que 2 em cada 3 cidades brasileiras não elegeram nenhuma mulher para o cargo executivo. E para falar sobre esse fenômeno e discutir a participação da mulher na política, que recebo hoje aqui no Papo com ela, a consultora política e advogada Mariana Bonjour. Mariana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse comentar um pouco mais sobre esse levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, que mostra que de 2000 a 2020, pelo menos 2 em cada 3 cidades brasileiras não elegeram nenhuma mulher para os executivos, né? Diante desse dado, dá para a gente dizer que faltam mulheres candidatas ou que faltam condições de equilíbrio para que essas mulheres alcancem esses cargos de administração no nosso país? Bom, obrigada, Michele, pelo convite, falar de um tema que eu acho tão importante, né, e essencial para a gente também, nós como mulheres, né, a gente também está incentivando a entrada de mais mulheres na política. O que eu falo? De fato, tanto a jurisprudência quanto a legislação eleitoral brasileira, ela tem tido alguns avanços ao longo do tempo. Como você bem falou, se a gente for analisar de 2000 a 2020, né, que são a última eleição municipal, até então, tivemos alguns avanços. Claro, eu sempre falo, né, eu trago um comparativo que ainda é muito pouco, né, esses últimos 20 anos, você vê que é um crescimento pequeno, a gente poderia ter crescido muito mais nesses 20 anos, mas há esse avanço na legislação e na jurisprudência, só que a gente vê que na prática ainda faltam algumas políticas públicas, alguns incentivos, né, para que a mulher ela entre na política. Por que acontece? A gente tem a cota eleitoral, né, a cota de gênero de 30%. A gente está tendo mulheres, né? Obrigatoriamente tem que ter esses 30% para mulheres. Mas o que acontece? Há relatos, né? A gente sempre vê que mulheres demoram para receber recurso partidário, por exemplo, sempre priorizam os homens, então deixam para repassar esses recursos mais no final da campanha e às vezes não há tempo hábil para a pessoa de fato reverter a situação, porque a gente sabe que campanha custa dinheiro, é um material que você faz, é alguém que você contrata para auxiliar, é um cabo eleitoral. Então muitas pessoas às vezes não conseguem nem contratar, né, equipe ou qualquer outra ajuda para fazer a sua campanha. Então consegue ali nas últimas semanas e às vezes não dá tempo, né, de divulgação, de fazer um trabalho. Então há esse questionamento, né, essa situação em relação às mulheres. E essa falta, às vezes, de olhar do partido, né, de que ali a gente obrigatoriamente a gente tem aquelas 30% de vagas, né, só que e aí, de fato, né, na prática, né? Tem um auxílio, tem um estímulo por parte de partidos. Eu fico feliz, eu tenho visto e eu falo que porque eu tô sendo procurada para dar palestras, né, treinamento específico para mulheres, então alguns partidos procuraram e eu fico muito feliz dessas iniciativas, partidos que queiram de fato auxiliar, né? Porque eu falo, nós mulheres, aí puxando um pouco de sardinha para o nosso lado, quando a gente tem um objetivo, né, a gente parece que fica mais determinado. Eu vejo às vezes em clientes que eu tenho homens e mulheres, a gente vê que mulher se entrega, né? A gente já está acostumada a ter dupla jornada em todos os sentidos e a gente é determinada, a gente está ali com o objetivo, a gente vai até o final. E quando a pessoa quer, né, quando a gente quer, eu acho que a gente consegue se dividir e fazer um bom trabalho, né? Então eu sempre falo que ainda falta um olhar mais especializado assim, pra gente, não só dos partidos, mas também a população em geral, né, que a gente consegue, dentro das possibilidades, né, nesse sentido. Você trouxe pra gente a questão da cota de gênero, né, que foi um avanço, porque dessa forma a gente consegue, ou você tem mulheres, ou algum candidato masculino vai ficar fora desse processo. No entanto, a gente teve agorinha aprovada a PEC da anistia. Aqueles partidos que não cumpriram, seja a cota racial, seja a cota de gênero, ou que não repassaram fundos, né, para esses candidatos, acabaram sendo perdoados das suas falhas. Isso também não é um desestímulo, Mariana? Como é que você enxerga essa decisão do Congresso? Foi até, PEC foi publicada ontem, né, por mais que foi o resultado semana passada.
E a gente estava falando hoje mais cedo num outro programa com um advogado, que é o Dr. Hélio, que é o presidente, né, da Comissão de Direito Eleitoral aqui de Mato Grosso, que a gente vê com tristeza, né, esse acontecimento, porque vai anistiar, né, não vai ter nenhuma multa quem de fato não seguiu, né, essa regra dos 30%, mas tem aquela observação de que o que não foi, né, de fato repassado ou utilizado para as mulheres, esses partidos eles têm que obrigatoriamente ainda utilizar nas próximas campanhas o que ficou ali, né, o que faltou, aquela porcentagem que não foi utilizada, não foi repassada, né, para as mulheres. E realmente, assim, eu vi com muita tristeza, né, essa PEC. Mas é o que eu falo, às vezes a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Então, foi decisão do Congresso, a gente não tem que discutir, né, em relação a isso, mas ao mérito a gente fica triste, ainda mais eu como advogada mulher, né, e também profissional da comunicação, a gente sabe que não é um retrocesso, mas é algo que a gente poderia, a oportunidade de falar mais uma vez, né, de colocar realmente, não, é uma pena severa, e aí a gente precisa de fato ali penalizar, né, de quem de fato não siga a legislação eleitoral. Mas, por outro lado, Michele, eu sempre falo, né, feliz pela, não sei se todos aqui, né, sabem da súmula 73, né, que foi editada esse ano pelo Tribunal Superior Eleitoral, que foi um grande passo, né, na minha opinião, para essa questão das mulheres na política. O que fala, né, a súmula 73? Fala um pouco da responsabilidade objetiva. Então, por exemplo, você, Michele, você é candidata esse ano. Vamos supor que você, dia 6 de outubro, quando a gente pega a apuração da urna, a gente vê que você não teve nenhum voto, ou você teve 1 ou 2 votos, o seu e do teu marido, por exemplo. Uma votação nula, né, ou inexpressiva, automaticamente, né, já vê ali que teve uma fraude a cota, né, de gênero. Então você não precisa evitar as candidaturas laranjas. Exatamente. Você não precisa comprovar, trazer provas, né, para não teve isso ou teve isso, não foi repassado nada para ela. Não. A inexpressiva, você vê, nem sua própria família às vezes votou em você, você teve 1, 2 votos ou 0 votos, nem você mesmo votou em você, que tem situações que nem a pessoa sabe, né, colocam só o nome dela ali e nem ela sabe que ela é candidata. Então automaticamente isso, né, já cai na fraude à cota. Não só votação inexpressiva, mas, por exemplo, se você como candidata não fez nenhuma propaganda, nas suas redes sociais você não postou o seu número ou pediu o voto, né? Ou você não fez nenhum panfleto, quem que não faz divulgação da sua própria candidatura, né? Ou a terceira hipótese, que são 3, se não teve movimentação financeira, né, nas suas contas de campanha. Então, todo mundo que vira candidato tem o seu CNPJ e você tem que prestar conta, né, de toda a movimentação financeira que teve ali. Eu não tive um gasto com um material gráfico, um gasto com um designer, um gasto com vídeo, marketing, com um jurídico, nada. Então, automaticamente não faz sentido numa campanha você não ter gasto. A gente sabe que custa algo. Então, automaticamente, ali eles identificam, né, como fraude à cota, e o juiz ele pode, inclusive, né, e aí vai depender da gravidade da situação, cassar toda a chapa, né, inclusive aí quem é eleito, inclusive mulheres às vezes que foram eleitas ali podem cair justamente porque teve alguma fraude com uma outra candidata específica ali daquela chapa. Então, essa súmula 73, né, a gente fala que foi um grande avanço para essa eleição desse ano. A gente estava falando de dados nacionais, Mariana, que foi o levantamento feito pela Folha, mas você tem conhecimento de qual que é a realidade da participação da mulher em Mato Grosso, né? Como é que estão essas alcançar cargos, seja no Executivo Municipal, porque a gente está falando de eleições municipais nesse momento, seja no Parlamento, como é que está isso? Mato Grosso tem conseguido aumentar o número de mulheres nesses cargos? Aqui, se a gente vê, né, na Câmara Federal, a gente hoje tem uma deputada federal, né, aí temos a Gisela, que está no lugar do Fabinho, então a gente tem proporcionalmente aí as duas. Na nossa Assembleia só temos uma, né, que é a deputada Janaína, que ainda é muito pouco frente a outras realidades de outros estados. Não vou saber falar números, são situações também, né, mais de 20 estados aí pra gente comparar, mas qual que é a tendência que a gente tem visto muito, principalmente agora nas eleições municipais?
eles têm, talvez por uma aclamação, a gente tem crescido, né? Essa necessidade de ter mais representatividade, ter mais mulheres na política, integrar alguém na chapa. Então, se colocar uma vice-mulher, tá tendo um peso muito grande. E eu vejo, porque também conversando com outros profissionais, as pessoas fazem muita pesquisa para ver quem é o melhor nome para vice, né? E eles têm feito também a pergunta, né? Faz a diferença ter uma chapa com uma mulher, uma vice-mulher? E a gente vê que nos resultados, né, a gente vai analisando aí, que as pessoas têm essa tendência de preferir uma vice, de ter essa integração, de ter uma representatividade, porque é o que eu falo, nós somos mais de 52% do eleitorado brasileiro, né? E a gente tá subrepresentada, porque a gente não tá nem perto disso, né? Tanto seja no legislativo quanto no executivo, a gente não tá nem perto de chegar nessa marca de 50%, né? Pelo menos metade aí da representação. Então a gente tá aos poucos avançando para conseguir esses espaços. Então a gente tem visto esse movimento de integrar vamos colocar uma vice-mulher, né? De ter essa integração, porque tá tendo um clamor. A gente vê que a sociedade, né, não dá para ser generalista, em todos os estados, ou em todas as cidades, né, eleições municipais. Mas a gente vê que quando a gente faz pesquisa, né, eu falo, contra dados não há argumentos, né, a gente não fica no achismo, então eu gosto muito de trabalhar com pesquisa. E nas realidades que eu tenho visto, conversando com outros profissionais em outros estados, de norte a sul do país, a gente vê esse pedido, né, porque eu estava até conversando com outro profissional que fala, eu prefiro contratar profissionais e roteiristas para campanha, mulheres, porque a mulher ela é mais sensível, ela consegue ser mais empática em muitas situações, né? E tem esse lado, nós somos diferentes, né? Em alguns aspectos aí, não querendo puxar o saco, não, mas assim, são diferenças, a gente consegue ver o modo do mundo, né? A nossa visão é um pouco diferente. Então é importante trazer essas diferenças, né, para dentro de um mandato, dentro de uma gestão. Então a gente vê esse movimento aí. Você falando sobre essa questão, porque acaba sendo, quando a gente faz pesquisa, a gente está ouvindo o eleitor, a gente está ouvindo a população, então a gente vê uma mudança social mesmo, incluindo essa mulher. E eu digo até por conta das discussões que a gente vê nesse momento das eleições em Cuiabá. A maior parte dos candidatos tem uma mulher na vice. Nós temos candidatos que se comprometem à paridade nas secretarias, né? O mesmo número de secretários nomeados, o mesmo número de secretárias nomeadas, que também é uma forma de a gente garantir essa participação política, de alguma maneira, das mulheres nessa gestão municipal. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, nessa experiência que você carrega trabalhando com campanhas, é assim: o dia a dia de mulheres candidatas ainda é mais desafiador do que o dia a dia de homens candidatos? Isso no próprio cara a cara com o eleitor, ainda tem uma certa desconfiança ou a gente precisa provar mais o nosso valor para conseguir esse voto? Michele, isso tem muito. Eu, inclusive, estava falando para você que eu dou muito treinamento, né, para pré-candidatos, principalmente na pré-campanha, a campanha mais corrida para a gente fazer esses treinamentos. E eu escutei alguns relatos que a gente percebe essa dificuldade. Por exemplo, quem é mãe, né? A maioria dos candidatos aí são mães, uma grande parte pelo menos. Eu escutei de uma delas falando assim, meu marido não me apoia, fala que apoia, mas na hora do vamos ver não consegue ficar com meu filho para eu fazer uma reunião, não consegue isso, não tenho com quem deixar. Então, assim, ela acaba levando, não que tenha problema, né, levar o filho, mas enquanto ela tá ali, precisa, né, de uma atenção, de um tempo, para estar conversando com o eleitor. Eu falo, política é relacionamento, você tem que estar ali presente, conversando, né, apresentando suas propostas, suas ideias. Isso impede, às vezes, o filho, especificamente nesse dia, não tá bem, precisa ficar com o filho em casa. Se você não tem um amparo dentro de casa também, isso dificulta muito, né? É muito fácil, Michele, muita gente às vezes fala, é mimimi, parece que é tudo igual. Não, mas quem que geralmente, né, administra dentro de casa, principalmente quando você tem filhos, né, um lar? É a mulher. Então a gente se divide em várias faces, né, em várias cuidar de casa, o trabalho, porque ninguém, né, é difícil alguém também parar de trabalhar, você continua trabalhando, você ainda faz campanha, então você tem que se dividir às vezes em 3, 4 turnos, né? Então se você não tem um amparo dentro de casa, não tem com quem deixar filho, né, não tem com quem te ajude,
E aí eu uso esse exemplo porque eu senti um desabafo, né? Eu quero trabalhar, eu tenho feito o possível, mas não tenho esse amparo dentro de casa do meu próprio marido, então eu tenho que levar meu filho para reunião, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Você vai falar que é a mesma situação de alguém que às vezes possa ser até casado, mas que a esposa auxilia e acaba cuidando, e aí a pessoa tira o dia inteiro para fazer reuniões, por exemplo, para ir atrás de voto. Então, assim, a gente tem situações aqui, eu evidenciei um pouco da maternidade, mas né, a gente tem várias aí realidades também. Questão de recurso, a gente vê que ainda tem, por mais que 30% obrigatoriamente, né, do fundo partidário eleitoral tem que ir para as mulheres, a gente vê que ainda é um pouco desproporcional. Tem essa, até pela obrigatoriedade, né? Mas ainda, as pessoas ainda dão, né, uma importância maior para as candidaturas masculinas. Então, é sim desafiador, né? Não dá pra gente julgar. Muito obrigada pelas informações, Mariana. Obrigada, Michele. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Estamos de volta e entre os anos de 2013 e 2023 cresceu o número de internações de adolescentes e jovens em razão do estresse e da ansiedade. O aumento verificado foi de 136%, segundo dados do Ministério da Saúde. E para entender o que se passa, que recebo para uma conversa aqui no Papo com ela hoje a psicóloga Gina Coelho. Gina, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse mais uma vez trazer a ansiedade para a nossa discussão. Esses dados do Ministério da Saúde, eles chamam a atenção da gente porque mostram uma ampliação de mais de 100%, e isso a gente está falando só das internações públicas, na rede pública de saúde, de casos de adolescentes e jovens que acabaram precisando passar por essa internação por conta de estresse ou ansiedade. Em que casos a gente precisa chegar nesse extremo, né, que esse quadro de transtorno exige essa atenção do médico mesmo, né, desse acompanhamento por profissionais numa unidade de saúde? Obrigada pelo convite mais uma vez. Essa criança ou esse adolescente que provavelmente já está em algum acompanhamento, porque ela começa a mostrar, a criança a gente vê com a mudança de comportamento. Geralmente começa pela escola. As notas caem, começa a ficar mais agressivos com os colegas, então começa algumas coisas no comportamento. E a escola começa a chamar os pais. Aí os pais em casa também notam uma mudança de comportamento, às vezes fica mais recluso, agressivo com a família. Então tudo isso faz com que os pais busquem ajuda. Então ele estando já com esse profissional acompanhando, às vezes o psiquiatra, às vezes o psicólogo, o ideal os dois, ele pode ser sim encaminhado, dependendo do nível que está a disfunção social dele, a disfunção na vida dele. Não quer acordar mais para ir para a escola, ou está faltando, ou mente que está indo e não está, a agressividade. Então, e também uma ansiedade, ela pode evoluir para um transtorno do pânico. E o transtorno do pânico, conforme a gravidade dele, a pessoa já não consegue interagir. Ela quer ficar em casa porque lá é um lugar que ela se sente seguro. E se tratando de crianças e adolescentes, eles buscam muito nesses momentos, eles se sentem seguros com os pais, ou com o pai ou com a mãe muito próximo. Então, eles vão chorar para não ir na escola, porque tem essa separação. Então, eles vão querer se sentir protegidos apenas nesses momentos. E me diz uma coisa, Gina, esses dados, eles são do ano de 2013 até o ano de 2023. Então, é uma análise dessa década, em que a gente teve uma revolução tecnológica. De fato, não dá para a gente contestar isso, né? Esse fator pode ter contribuído para esse agravamento de casos de estresse e ansiedade? Como que você avalia isso nesses casos que chegam para você no consultório, por exemplo?
Houve o ser humano antes da pandemia e o ser humano depois da pandemia. Ó, toda essa tecnologia, a gente pode dizer que é recente. Então, as consequências disso estão por vir. O que a gente vê hoje é que sim, que esse excesso de celular, desse smartphone, que nada mais interessante. A gente, adulto, fica num celular 1 hora. Opa, nossa, eu tô 1 hora aqui. Imagina uma criança e um adolescente, que eles têm muitos estímulos, eles conversam online, eles jogam online. Ali virou um ambiente social virtual. Então, ali ele pode ser quem ele quer, ele pode inventar personagens, ele pode ser a pessoa que ele não tem coragem de ser. E realmente tudo isso foi feito para viciar o cérebro. Então, quanto eu mais tenho acesso, mais eu quero. Aí o professor vai dar uma aula tradicional. A criança e o adolescente não vão se prender nessa aula, não vão ter interesse. Eles vão falar, acontece muito, viu? Ah, vem me buscar que eu tô com dor de barriga, eu tô com dor de cabeça. Aí o pai e a mãe vai buscar. Mas é porque ele quer voltar logo para casa para ter acesso. Isso acontece muito mesmo. E o final de semana? Não, só final de semana. Aí eles passam o final de semana. Aí na segunda... Aí eu sempre, semana a semana, eu gosto de saber como foi a semana do meu paciente com os pais. Ai, Gina, na segunda-feira eu não queria ir na escola, brigou para ir na escola, estava mais estressado, mais ansioso. Aí eu falei, então tá, como que foi o final de semana de vocês? Saíram, foram no shopping, foram no cinema? Ai, a gente ficou em casa, eles ficaram mais no celular jogando. Falei, tá, está a resposta aí. E a ansiedade por conta do uso da tela, ela se dá em função desse excesso de estímulo, se dá em função do que é liberado de hormônio quando a gente está nesse consumo desenfreado, ou existe outra causa que provoca a ansiedade nesse contexto, Gina? Tudo isso junto. Porque a luz, por mais que você reduza aquela claridade da luz, ela está todo o tempo jogando para o cérebro que ele tem que produzir cortisol. Ele tem que produzir cortisol, porque nosso cérebro, ele o quê? Ele sabe que é dia pela luz do dia, ele sabe que é noite pela ausência de luz. Ausência de luz. Então ele vai liberar cortisol de dia, que é para a gente se sentir motivado, acordar e fazer o dia acontecer, e à noite ele começa a reduzir o cortisol e aumentar o hormônio do sono, que é para a gente ir se preparando para dormir. Aí a criança chega, também tem isso, 1001 multitarefas, né? Muitas atividades. Aí chega em casa, ele quer ter um momento. Aí ele fica lá no celular, aí ele fica. E aí o pai, vamos desligar. Mas muitos esperam os pais dormirem, pegam e ficam lá 2, 3 horas. Por isso que eu já dei vários cursos preparando os pais para lidarem, para colocar aplicativos que controlam, desliga o Wi-Fi, tira a responsabilidade do pai e da mãe, dá jeito da criança não ter acesso. Por quê? Tudo isso junto está alterando a fisiologia do corpo. É um cérebro em desenvolvimento cognitivo e estrutural. Ele leva 25 anos para construir. É como se você começasse a construir a casa e terminasse 25 anos depois. O período da neuroplasticidade maior do cérebro é essa fase, que eles aprendem tudo muito rápido. E aí, o cérebro está sendo construído com esse padrão de comportamento. Se eu estou com um padrão sendo desenvolvido de ansiedade ou de sintomas depressivos, tudo meu está sendo construído aí, inclusive a minha personalidade. Então eu vou ter uma personalidade mais deprimida ou mais ansiosa, tudo
Então, eu falo que os pais, os donos de escola têm que propiciar para os professores a neurociência. Não basta fazer só desenvolvimento infantil e adolescente, estudar Piaget, não. A gente precisa entender um cérebro que foi criado para um determinado tipo de vida. E hoje ele recebe muitos estímulos e informações em que ele não foi preparado. Você falou um pouquinho pra gente de algumas alterações de comportamento que, quando essa ansiedade se faz presente, eles surgem e os pais acabam tendo essa condição de avaliar o que está acontecendo ali com aquela criança ou com aquele adolescente. Teriam sintomas que são mais característicos de que alguma coisa não vai bem aí, que essa criança pode estar ansiosa, Gina? Por que eu pergunto? Porque hoje não é incomum você ouvir uma criança dizer assim, nossa, eu tô ansioso, tô ansiosa. Às vezes acho que eles nem sabem muito bem o que é isso, ou sabem, né? E eles falam, mas por quê? Ai, não sei. Ou então assim, ai, tô entediado. Exatamente. Né? Isso é uma característica de que essa criança está sofrendo de ansiedade? Não necessariamente de ansiedade. Aí a gente precisa colocar no psicólogo, psiquiatra, para ele avaliar se já é um transtorno ou se são sintomas ansiosos, porque pode apresentar sintomas, mas você alinha a rotina da criança, a hora de acordar, a hora de dormir, os horários da alimentação, de brincar, tempo de tela, você organiza para uma rotina saudável e automaticamente esses sintomas eles vão desaparecendo. Agora, quando não, aí a gente peraí, aqui pode ser que esteja já seja uma patologia. E a gente tem que lembrar sempre, eu gosto muito de falar para as pessoas, a ansiedade, quando é transtorno, ela nunca vem sozinha, ela vem juntinho com o medo e a preocupação. Essa preocupação são os pensamentos disfuncionais, né? Que pode ser de desvalor, pode ser de catastrofização, eu não vou viajar não. Porque tá tendo muito acidente de carro, aí eu não vou. Acidente aéreo, né? Agora aéreo, não vou. Então aí a gente já começa, peraí, é um sinal maior. E outra coisa que eu coloco assim também como um ponto crucial é que essas crianças e adolescentes estão sendo educados por pais ansiosos e depressivos. Isso contamina, de alguma forma? Totalmente, porque a criança e o adolescente, nós temos, né, o neurônio espelho, só que na época deles, como eles estão desenvolvendo, eles aprendem muito por imitação. Se eu tenho um pai ansioso que chega, vamos, veste, vamos para a aula, tá atrasado, e coloca toda aquela pilha, imagina toda essa pilha na criança para ela comer rápido, para ela vestir rápido, para ela calçar rápido, e ela já vai. Aí fora as atividades dela, né? Tem criança que tem muitas atividades, mais que um adulto. Que horas que essa criança brinca? O brincar é o antídoto para toda essa aceleração. O ler é antídoto para toda essa aceleração. Mas esses pais não estão fazendo isso, eles também estão direto no celular. Estão doentes também, né? Exatamente. Então a gente vive, eu costumo falar que é uma epidemia. E com a pandemia, isso agravou. Por quê? Ficamos 2 anos em casa. Pai e mãe tendo que trabalhar de casa. Como que faz com essa criança, né? Que quer atenção, os pais precisam trabalhar. Então, momentaneamente, a tecnologia, o celular lá, os joguinhos, eles foram importantes, porque a gente nunca tinha vivido aquilo. Mas eu acredito que hoje a gente vive uma epidemia na saúde mental. Você disse que a ansiedade sempre vem com o medo e a preocupação. Aí você deu um exemplo pra gente, não vou viajar porque está acontecendo muito acidente, pode ser que aconteça comigo também, aí a gente traz um pouco dessa tragédia. Seria o medo isso? Ou seria a preocupação com o medo juntos?
juntos, porque eu tenho medo de voar, vamos supor. Eu tenho medo de voar porque a minha preocupação é um avião cair. E aí eu vou ter sintomas ansiosos, eu vou ter fisiológicos mesmo, né? Coração acelera, a mão fica suando, pode dar ânsia, né? Dor de barriga. Então eu vou somatizando tudo e isso pode ir evoluindo. Já tratei pessoas, adolescentes que não conseguiam por medo, né? Não só de voar ou outra coisa. Eu diria que a ansiedade e a depressão já vem como uma comorbidade, às vezes, por dependência já principalmente de remédios controlados, calmantes, que hoje eles têm, a droga do momento, alprazolam, zolpidem, e é a droga que eles têm acesso, infelizmente eles têm acesso. E os pais nem sabem, a grande maioria, que eles estão usando. A gente está no Setembro Amarelo, Gina, e uma coisa que traz um alerta também é o número de suicídios entre crianças e adolescentes. Como que você vê esse contexto na nossa realidade? Está acontecendo mesmo? Esses quadros ansiosos, depressivos, eles estão tendo essa finalização trágica? Sim, porque como eles são muito imediatistas hoje, as crianças e o adolescente, ele não sabe esperar, ele não vive no mundo que ele aprendeu a esperar. Então, eles buscam saídas definitivas para algo temporário. E é isso que eu trago muito para eles no consultório. Qual alternativa que você tem ao invés de autolesão? Assim, é muito mesmo. Então, qual alternativa você tem para isso? Eu faço ele ter consciência que isso é passageiro, que ele não precisa morrer, né? E hoje eles não buscam mais o suicídio apenas pelos sintomas ansiosos ou depressivos, mas também por não saber lidar com frustração, né? O não sabe absorver um não sabe lidar com um não. É uma educação, por isso que a gente fica lutando com os pais e a gente adora ver na TV e nos jornais para falar, existe educação positiva, que não é educação permissiva nem punitiva. É a do caminho do meio, é a comunicação que você vai se conectar com o seu filho, que ele não vai ter medo de te contar as coisas, né? Ele não vai esconder. Então, esse caminho do meio, cada dia se torna mais urgente os pais saberem sobre isso e buscarem praticar. Se não consegue sozinho, busca ajuda. Porque a parentalidade, hoje eu vejo como uma saída mesmo para os jovens. Porque lá atrás, o bullying, por exemplo, sempre existiu. Mas lá na minha época, o adolescente, a criança passava o bullying na escola, ia para casa, ia viver a vida dela e tudo mais. Agora, se ela sofre bullying, continua no celular, continua nas redes. Tem uma continuidade, ele não cessa quando eu vou para casa, né? Bombardeia um cérebro que não está cognitivamente preparado e não tem habilidades para lidar com isso. Aí, acontece autolesão, que é mutilação, e acontece suicídio, sim. Recentemente eu tive paciente que é criança e que tentou suicídio. É uma realidade. Até para a gente que é profissional da área, choca. O que faz uma criança de 11, 12, 13 anos desistir da vida? Então, é bem complexo. Os pais precisam, deixa eu estudar um pouco, ler sobre o cérebro, como é que desenvolve, buscar neurociência. Neurociência, eu acho que é o futuro mesmo, já é o presente, e ela ajuda bastante, inclusive os profissionais da área da saúde mental, a ser mais eficiente ainda para os seus pacientes. Muito obrigada pelas informações, Gina. Obrigada a você, Michele, mais uma vez. Intervalo e a gente volta já já.
Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Então ele fica disponível também no nosso canal no YouTube, para que você possa ver e rever sempre que quiser. Para isso, eu te faço um convite, venha fazer parte do nosso canal. Você ainda não está inscrito ou inscrita no YouTube? Então fica o meu pedido, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do Papo. Com uma abordagem personalizada, focando em trabalhar a imagem de maneira completa, a visagista Carol Bispo incluiu em sua proposta de embelezamento um método que une os temperamentos que moldam a personalidade de cada pessoa. O objetivo é garantir que cada aspecto da aparência esteja em perfeita harmonia com a identidade, valores e objetivos pessoais de cada cliente, realçando a beleza autêntica e o bem-estar integral. Criado por Hipócrates, os temperamentos são características que moldam a personalidade de cada indivíduo. A visagista Carol Bispo, ao desenvolver seu método de embelezamento, incorporou essas características únicas, integrando-as com técnicas que destacam os traços pessoais, trabalhando a imagem de forma completa, da cabeça aos pés. Hoje nós vamos associar dois conhecimentos que são fundamentais em uma análise de construção de imagem: a engenharia da beleza, que eu ensino às mulheres a serem autoras das suas belezas da cabeça aos pés, com autoconhecimento, autonomia e autoestima. Hipócrates é o pai da medicina, que identificou 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Cada um tem uma forma de ser. E a personalidade de estilos? Sabemos que o indivíduo pode ter os 4 temperamentos, mas Hipócrates diz que o indivíduo ele pode ter até 3, mas tudo isso está associado ao momento de vida. Então, casamento, um namoro, mudança de emprego, pode ser que vai aflorar aí um deles. E os estilos, você vai trabalhar os arquétipos, que é um estudo também do Carl Jung, científico, que já está comprovado que afeta as nossas emoções. Então, associando todo esse conhecimento, traz uma imagem autêntica, poderosa e, o mais importante, funcional, porque tudo isso tem que estar ligado à essência do indivíduo. O objetivo é garantir que cada aspecto da aparência esteja em perfeita harmonia com a identidade, valores e o objetivo pessoal de cada cliente, realçando a beleza autêntica e um bem-estar integral. Temperamento sanguíneo é muito fácil de identificá-los. São alegres, comunicativos, acessíveis, dinâmicos e rápidos. O estilo: gostam de roupas mais leves, com movimentos, com decotes, com fendas. E a cor que representa o temperamento sanguíneo é o dourado. Por quê? Está ligado ao sol, à energia. Então, é festa. O sanguíneo é da festa, do movimento. Os acessórios já são mais chamativos. São os arquétipos mais inclinados, com brilho, marcantes, da cabeça aos pés. Para Daisy, o conhecimento sobre a engenharia da beleza e a compreensão do seu arquétipo tiveram um impacto significativo em seu cotidiano, proporcionando melhorias notáveis em sua vida diária. Como a Carol representou aqui, eu sou sanguínea, né? E um pouquinho de colérica também. E a melhor parte de eu ter conhecido isso é que eu me identifiquei mais. Sempre gostei de falar, sempre gostei de me vestir, sem pedir opinião de ninguém. E essa é a parte boa, é de eu me identificar nessa área. Gosto do meu loiro, ela me explicou sobre isso, porque eu gostava. É uma luz acesa na minha cabeça, não gosto de me ver fechada, da porta para dentro do trabalho. Eu mudo totalmente de humor e lidar com pessoas, atender o público, me faz muito bem. Então, acho que faz parte disso também, eu estar um pouco mais fluida, confortável e estilosa ao mesmo tempo, apesar de eu gostar bastante de decote. Quem me conhece, quem sabe da Daisy, sabe que eu amo decote, né? A comunicação é uma ferramenta indispensável no marketing político e no período eleitoral.
ela não apenas permite que candidatos transmitam suas mensagens e construam suas imagens, mas também facilita a conexão com o eleitorado, a mobilização e o engajamento. A importância do material visual dentro de uma campanha eleitoral, ainda mais quando a gente está falando de uma campanha municipal, a gente vai ter uma infinidade de candidatos. Então é muito fácil o eleitorado se confundir. Então, através do material visual, é uma forma de você se diferenciar e se posicionar também. Através de como a sua marca, o seu conteúdo ele é construído, você consegue passar o seu posicionamento, você consegue transmitir a sua mensagem. Por isso que é tão importante que a comunicação ela seja feita de uma forma elaborada, estudada e alinhada com os princípios e direcionamentos do candidato. Uma estratégia de comunicação bem elaborada pode ser a chave para o sucesso eleitoral, destacando a importância das estratégias na construção de campanhas políticas eficazes, aproximando o candidato do eleitorado. Os materiais eles aproximam o candidato desse eleitor à medida que o eleitor ele se identifica com os princípios que são apresentados ali. Por isso que é tão comum, você vai ver, por exemplo, campanhas de mulheres, são sempre trabalhados ali os tons que são mais pro roxo, pro amarelo, laranja, rosa. Por quê? Porque geralmente essas mulheres elas têm entrado na política para trazer essa representatividade. Da mesma forma, os outros padrões de cores, ícones, e elementos que compõem a campanha, eles aproximam por quê? Porque começa a criar uma identificação. Então, se é um candidato que é do campo, naturalmente a gente vai ver cores e desenhos que são mais relacionados com isso. De outro modo, é um empresário que quer vender uma ideia do progresso. Esses elementos e essa simbologia, ela aparece na comunicação, ela aparece em toda a identidade. A comunicação ela é um acessório para que a gente consiga se comunicar e integrar e gerar identificação com esse eleitor. Para escolherem quem votar, é fundamental que conheçam o candidato, sua trajetória e suas propostas. Por isso, as campanhas geralmente começam com materiais de apresentação, como vídeo ou panfletos, que buscam criar identificação e proximidade com o eleitorado, ao destacar histórias de vidas semelhantes. Assim como em qualquer outra área da comunicação, dentro da eleição, é importante que a gente tenha uma comunicação integrada, que vários materiais eles sejam expostos à população e que a gente tenha uma perenidade. Eu costumo dizer que a comunicação ela é 30% do trabalho. O candidato, se ele não for um bom candidato, se ele não tiver um bom histórico, se ele tiver questões jurídicas, se ele tiver uma reputação muito manchada dentro da comunidade em que ele está se propondo a ser candidato, a comunicação não vai resolver isso sozinha. Então são várias etapas, são vários núcleos dentro de uma campanha para que a gente consiga alcançar um bom resultado. Mas é através da comunicação que esse eleitor vai lembrar do seu nome, vai lembrar do seu número e das suas bandeiras. O santinho, por exemplo, ele ainda é visto como material. Preciso disso? Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que chegam na porta das escolas, olha para o chão, pega um santinho e vota, porque a nossa população ela ainda é muito desinformada. Por isso que as pessoas cometem o crime eleitoral de jogar santinho na porta das escolas. Por quê? Porque isso ainda dá resultado, né? A pessoa não sabe quem vai votar, ela precisa de um número, ela só quer votar, não quer ganhar a multa ali, não quer receber a multa, porque ela não votou, então ela pega um santinho. Então esse material, os adesivos de carro, as redes sociais, são super importantes dentro do processo. O fotógrafo Fred Gustavos está com a exposição Fotocênicas no Museu da Imagem e do Som em Cuiabá. A mostra reúne registros de 380 espetáculos encenados por artistas mato-grossenses. Sob curadoria de Fred Gustavo, a exposição Fotocênica apresenta uma seleção de fotografias de ensaios, bastidores de espetáculos de dança, teatro, performance e contação de histórias. Realizada ao longo de 8 anos de trabalho, a produção fotográfica resultou em mais de 40 mil imagens, das quais 250 compõem a amostra. A exposição tem entrada gratuita e ficará em amostra até o dia 30 de setembro, com funcionamento de horário comercial. Comecei a fotografar teatro porque eu fui meio que arrebatado pelo trabalho artístico de muitos amigos que já eram da cena artística teatral mato-grossense, né? E eu acho que o teatro sempre me cativou. Teatro nas artes da cena em geral, dança, performance, contação de história, sempre foi
muito atraente, muito curioso para mim a força e a coragem que os artistas colocam em palco, né, em cena. É muito corajoso um artista ir para a cena, né, fazer a sua arte, se colocar, construir personagens. Isso para mim é muito mágico. Então, por esses 8 anos eu passei assim muito apaixonado, de fato, com essa cena mato-grossense das artes. Proveniente de outras temáticas fotográficas, Fred Gustavo decidiu concentrar-se na arte do estado, com o objetivo de prestar uma homenagem aos artistas mato-grossenses. Eu já vinha com outros trabalhos fotográficos em outras linhas de fotografia documental, né? Eu passei pela fase que eu fiz, o meu primeiro trabalho foi na fotografia botânica, depois eu fui para a fotografia, o registro dos artesãos, depois ceramistas, e agora eu precisava, assim, nesses últimos 8 anos, tendo todo esse material, né, assim, a reapresentar esses artistas, né, porque, enfim, apresentar, eles já apresentaram, né, eles se apresentam com o teatro, com a arte dele, que é viva, né, é feita ao vivo, né, então a matéria da fotografia é a efemeridade, né, a gente fala assim, a fotografia registra e eterniza os momentos, né, então, de alguma maneira, eu queria homenagear esses artistas, que são muitos, né? Tem diversas linguagens, diversos trabalhos, companhias, e muitos municípios, né? No Mato Grosso, que eu já registrei. Então, era uma necessidade também de ser um pouco porta-voz, assim, né? Das artes, no sentido de sintonizá-los num cenário outro, né? Desse hibridismo das artes, quando as artes visuais vêm e faz parceria com as artes do palco, as artes da cena, né? A fotografia e o teatro, a fotografia e a dança. Então é um pouco desse hibridismo, né? De trazer essa proximidade, né? Entre as linguagens. O espaço foi cuidadosamente planejado em cada detalhe, para que os visitantes possam vivenciar plenamente o significado das artes, proporcionando uma experiência imersiva e profunda. A escolha de estar com a exposição no MISC é muito cara, é muito especial, né? Porque o MISC é o Museu da Imagem e do Som de Cuiabá, né? Então é um espaço de memória, um espaço que é um marco dentro dessas artes, né? Para a nossa capital e para o nosso estado. Então eu gostaria que as pessoas, ao entrar na exposição, pudessem, né, assim, realmente mergulhar num novo universo, né? Por isso que a gente fez toda uma cenografia, tem toda uma trilha sonora, né? Uma sonoplastia especial, a iluminação, para realmente vivenciar esse universo como se estivesse por trás dos bastidores, assim, por trás das cortinas do teatro. Hoje o Papo Poesia conta com a participação da imortal Lucinda Persona, ocupante da cadeira de número 4 na Academia Mato Grossense de Letras, declamando Os Restos Mortais do Cerrado, um texto que integra o livro Ser Cotidiano, de sua autoria. Rajadas de um vento quente, depois das queimadas, trazem os restos mortais do cerrado para dentro de casa, todos os anos. Por isso, já não me intimido mais quando aranhas estorricadas descem por meus cabelos, ou orquídeas em pó assomam a minha face, quando de meus dedos pendem abrasadoras samambaias. Nem me assombram os bicos de seriemas levitando pelas salas, sem os olhos, sem as penas, sem as vozes. Choro tudo, a resina, o carvão, os ossos à tona das cinzas. Choro também os homens, todas as vezes. Com poesia, a gente chega ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube. Faça sua inscrição para acompanhar nosso conteúdo. Lembrando que você pode também nos ajudar a fazer o programa, dizer o que você gostaria de assistir aqui no Papo com Ela. Para isso, você pode entrar em contato com a gente, seja pelas nossas redes sociais ou por esse e-mail que está aparecendo aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Sexta que vem a gente está de volta trazendo muito mais conteúdo para você e eu espero de coração poder contar com a sua companhia mais uma vez. Um beijo e até lá!